semana passada, nas últimas 4 semanas, nós falamos sobre ter no nosso coração uma expectativa de coisas boas. Deus, Ele tem um futuro maravilhoso para a gente. Deus, Ele quer que a gente viva um 2019 como nunca vivemos nos anos anteriores. Ele tem falado para a gente, nós temos repetido domingo após domingo, e nós vamos falar até o último dia do ano, que esse ano de 2019 será o melhor ano da nossa vida, será o melhor ano da tua história. Nós não conseguimos entender o Evangelho de outra forma. A palavra fala aqui que a nossa vida com Jesus, ela é empolgante, ela é maravilhosa, ela é, o Senhor, Ele impacta a nossa vida a cada momento. Sabe, eu fico imaginando a rapaziada que andava com Jesus ali, com os discípulos, cara, os discípulos que andavam com Jesus, e cada dia era uma coisa diferente, cada dia era um ensinamento novo, cada dia era um aprendizado novo, milagres novos, porque andar com Jesus, meu irmão, nunca cai na rotina. Quando a gente anda com Jesus, a gente nunca cai na rotina. E nós entendemos que cada coisa que o Senhor Ele faz com a nossa vida acrescenta, demais. E isso nos dá a expectativa de um futuro maravilhoso. Amém, amados? Então Deus tem um futuro abençoado para você. Não pense que está no plano de Deus outra coisa. Deus, Ele quer que você tenha um futuro maravilhoso. Isso é que está no coração dele. E eu estava analisando, gente, eu gosto muito de esporte, Eu gosto muito de esporte. E uma das características da pessoa que faz atletismo é que ele tem que usar roupas leves. É ou não é, gente? É um short especializado, é uma camisa especializada, é um tênis especializado, Tem que ser um tênis leve e tal, para ele poder chegar mais longe. E Deus, Ele quer que a gente chegue mais longe. Quando Deus chegou para Pedro e naquela pesca maravilhosa, chegou: Pedro, eu tenho algo milagre para fazer na tua vida. Cara, eu sei que no esforço humano, você tentou a noite toda, você não conseguiu, mas tem uma coisa: vai para o mar alto, porque lá que estão os grandes peixes. Deus está falando para você: vai para o mar alto. É lá que está a tua bênção. E outras que não fica pensando que é somente aqui no raso. Não, Deus está falando que tem um futuro maravilhoso para você. E olha só, amados, quanto mais a gente anda com Jesus, mais essa expectativa vai trazendo no nosso coração. Então você vê, o atleta, ele tem que ter uma roupa leve, ele tem que ter um sapato leve, para poder chegar mais longe. Então, amados, para nós entendermos aquilo que Deus quer para esse ano, porque Deus quer para a tua vida, para que você venha chegar mais longe, conseguir coisas maravilhosas. Sabe alguma coisa? Você tem que ser verdadeiramente livre. Você não pode ter peso na tua vida. Você tem que tirar os pesos da tua vida para você poder chegar onde Deus quer que você chegue, aquilo onde Deus planejou para vocês, E não é à toa que Jesus falou, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então aqui a gente está falando de uma liberdade verdadeira. A gente está falando de uma liberdade que produz coisas maravilhosas na nossa vida. Então, amados, eu quando falo de liberdade, há um tempo atrás, algumas pregações e palavras anteriores, eu falei de um filme. E esse filme, vamos ver se vai passar aqui, é esse aqui, Sonho de Liberdade. Quem já viu esse filme aí, Nunca assistiu? Mano, vou te dar, essa semana, veja esse filme. Vou dar uma indicação de filme para você. Eu não sei se está na Netflix, eu não sei aonde que está, mas esse filme é muito legal, É um dos primeiros filmes que eu vi com Morgan Freeman, E esse filme, ele fala de um rapaz, esse aqui que eu esqueci o nome dele. Ele foi preso injustamente e ele foi para uma prisão de segurança máxima ali. E todo preso que chegava naquela... Vou dar spoiler, já tem tempo demais para ver. Esse aí, 20 anos. Ele falou assim, 20 anos que tem esse filme, pelo menos. Então, eu já vou dar spoiler mesmo, não tem jeito, vai botar mesmo. E ele foi preso injustamente pelo assassinato da esposa. E ele não tinha feito aquilo. E ele foi para a prisão, foi condenado. E todo preso que chegava lá, o diretor daquela penitenciária, entregava uma Bíblia. A salvação está na palavra, na Bíblia. Ele entregava aquela Bíblia para todo mundo. E ali ele foi passando os anos, e ele
imposto de renda, e ele já estava fazendo o imposto de renda de todos os policiais daquela penitenciária. E ele foi indo, e aí chegou um dia que foram contar os presos, o cara não estava mais. O cara já não estava mais lá, e procuraram ele em todo lugar, e não acharam ele. Aí o diretor da penitenciária chegou no quarto dele e falou assim: caramba, né? Aí ele lembrou, a liberdade está na Bíblia, na palavra. Aí quando ele abriu a Bíblia, tinha um machado lá dentro, e com aquele martelinho ele abriu um buraco e ele conseguiu cavar aquilo durante anos, porque ele tinha no seu coração o desejo de ser livre. E nós devemos ter no nosso coração esse desejo de liberdade. E na verdade, amados, evangelho não é uma coisa que prende. Durante muito tempo foi passado para as pessoas assim, o cara falava assim: não, cara, você tem que ir para a tua igreja. Eu não, se eu for para a tua igreja eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Vocês já ouviram isso, gente? Já ouviram? Eu não vou poder fazer um bocado de coisa que eu gosto e tal, eu não sei o que. Amados, isso aí não é evangelho, isso aí é religiosidade. Religiosidade, ela age como uma generalização burra, vai trazendo com que todo mundo se encaixe em apenas uma forma, né? Mas aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente tem várias pessoas diferentes, não é, gente? Cada um de uma forma diferente, cada um gosta de uma cor diferente, cada um tem uma experiência diferente, cada um tem desafios diferentes. Então a gente entende que o Espírito Santo, ele habita em nossa vida e ele age de forma pessoal com cada um. De forma pessoal com cada um. Porque não adianta a gente chegar hoje e falar assim: gente, agora, se você aceitou Jesus, agora você tem que encaixar nessa forma. Mas só que tu não é quadrado, tu é redondo. E o que acontece quando você pega uma coisa redonda e tenta encaixar no quadrado? Você vai quebrar, não é? Só encaixa se quebrar. E é justamente isso que a religiosidade e a lei faz. Quebra pessoas para estar colocando em um padrão que de repente não é o padrão que você se encaixa. Então tem muita gente que muitas vezes deixou de vir para a igreja porque achava que não se encaixava nesse padrão, sabe? Porque achava que isso ia trazer um peso, que isso ia trazer alguma coisa. E eu quero falar, a religiosidade, ela traz um peso, o evangelho traz liberdade. E eu quero falar, você é verdadeiramente livre. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. A graça liberta. A graça não é uma pessoa, quer dizer, a graça não é um tema, uma corrente ideológica. A graça, ela é uma pessoa. A graça é Jesus. Amém. Jesus é a graça. Ele é a graça. Em João capítulo 8, versículo 36, foi o versículo que eu falei aqui no começo da minha palavra, né? E eu queria que você entendesse muito bem. Isso aqui foi Jesus que falou: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na verdade, Jesus, ele nos chamou para termos uma liberdade verdadeira, uma liberdade sem escravidão, uma liberdade que realmente faz com que a gente chegue mais longe, alcance novos patamares. E Deus, ele projetou isso para a gente. Lucas capítulo 4, eu quero que você entenda, né, através da palavra, o que Jesus tem para a gente nessa noite. Lucas capítulo 4, de 15 a 19, é um dos textos mais lindos, porque é a primeira vez que Jesus pega a palavra para pregar. De acordo com a cultura judaica, você só tem a palavra, você só tem o direito de falar alguma coisa em público a partir dos 30 anos, porque antes dos 30 anos não é considerado homem. Não, então tem muita gente meio homem aqui. Até 30 é meio homem, depois do 30 se torna homem, né? Então agora você tem direito de falar, você tem direito de ser ouvido, até então você fica calado. E Jesus, ele cumpriu tudo que estava na lei. Jesus, ele veio para cumprir a lei no nosso lugar. Então ali ele esperou o momento certo dele dar. Então quando Jesus completou 30 anos, ele foi para Nazaré e ali deram a palavra, que é justamente esse texto. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E ele foi para Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou
sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Olha só o que Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Primeiro aspecto que Jesus falou, primeiro aspecto da profecia de Isaías a respeito de Jesus: Ele me ungiu para quê? Para pregar boas novas. Amém, gente? Olha só que coisa interessante. A primeira coisa, o primeiro cumprimento da profecia está relacionada ao Evangelho, a pregar boas novas, a pregar boas notícias, trazer uma nova mensagem. E é justamente isso que ele falou: trazer notícias que agradam aos nossos ouvidos, que trazem coisas maravilhosas ao nosso coração. E ele falou: e Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar o que, gente? Liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém, gente? Essa aqui é a versão NVI, em outras versões falam o ano aceitável do Senhor. Mas olha só, eu quero que você preste atenção. Qual foi o aspecto que foi repetido nessa profecia? Você vê que ele falou de boas novas, ele falou de recuperação de vista aos cegos, mas quando ele falou de liberdade, ele falou com ênfase, falou duas vezes. Ele falou liberdade aos presos e liberdade aos oprimidos, porque o Evangelho, amados, que nós vivemos é o Evangelho da liberdade plena, da verdadeira liberdade, da liberdade que tira o peso e não coloca peso sobre nós. Olha só, amados, e antes disso, e ele falou aqui, em proclamar o ano da graça do Senhor. Eu quero falar, você está na época da graça. Você está na época da graça. Hoje, pela manhã, eu fui participar de uma festa, de um almoço, onde um casal estava comemorando 5 anos de casamento. E eles estavam comemorando ali bodas de madeira, bodas de madeira. E eu estava falando com eles assim, gente, vou repetir a mesma palavra. Eu falei para eles me chamaram para trazer uma palavra, e eu falei para eles: gente, o nosso casamento tem que ser leve, o nosso casamento tem que ser suave, sabe? Porque a gente tem que entender que o Evangelho, ele traz isso para a gente. O Evangelho não traz peso. Jesus, ele falou o quê? Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é suave, soft, leve, light. No Evangelho é soft light, irmão. Tem que ser assim. E essa realidade, a partir do momento que a gente entende que essas boas novas, ela não tem aquele peso do cumprimento e do esforço próprio que tinha na lei, nós começamos a entender que tudo na nossa vida tem que ser assim. Tem que ser leve, tem que ser suave, tem que ser soft. E nós entendemos que nós estamos na época da graça. Na época da graça. E eu falei para eles que a gente viva, sabe, de forma a manifestar a graça que nós recebemos do Pai. E eu vou explicar isso para você. Nós queremos que Deus nos trate com graça. Não é, gente? Como é que a gente ora ao Senhor? Não leva em consideração. Sabe que eu sou ruim, que eu tenho essas falhas, que eu tenho esse desafio. Ô Senhor, não leva. Eu quero falar uma coisa para você: Deus realmente não leva, cara. Ele é muito bom, Ele é um Pai amoroso, generoso. Ele nos abraça com as nossas bagunças, e é esse abraço que nos restaura, que nos conforta, que nos muda e nos transforma. E olha só, e a partir do momento que nós entendemos isso, que é o amor dele, que é a graça dele que nos transforma, nós começamos a entender o que está no coração dele. E nós sempre queremos que Deus ele haja assim conosco. Senhor, me perdoa, Senhor, não leve em conta, mas me abençoa e tal. E a gente leva isso, a gente quer que Deus nos trate assim. Mas muitas vezes nós não tratamos as pessoas que estão perto de nós assim. Saiba que você deve tratar as pessoas com a mesma graça que Deus te trata. Trate o teu marido com a graça. Tu conhece ele, né? Eu até falei brincando com eles, que eu falei, um casal que quer renovar o voto depois de 5 anos, porque no casamento o cara não conhecia direito. É verdade, gente, não é? No casamento o cara fez a promessa,
conhecia direito. Depois que tu casa, tu começa a dormir junto, acordar junto, tomar café junto, aí tu vai conhecendo a pessoa, né? Aí depois que vai renovar a volta, eu te conheço agora. Eu sei quem você é, mas mesmo assim, eu quero falar que foi Deus que fez o nosso casamento, e eu te amo e vou sempre te amar. É assim ou não é, gente? Pois é, né? Acho que eu estou romântico, eu mudei essa palavra, né? Estou romântico hoje. Aí o que acontece? E eu falando com ele justamente sobre isso, sabe? Que a gente deve agir com graça da mesma forma que Deus age, sabe? E quando uma pessoa perto da gente erra, a gente vai lá e detona, enquanto que é o amor, é a graça que faz com que as pessoas verdadeiramente se transformem, sabe? Você quer ser uma bênção na vida do teu marido, da tua esposa, haja com graça. Seja um abençoador, e você vai ver que você vai viver um casamento feliz, leve e suave. E eu contei que, gente, eu não sei vocês, mas eu e a Débora, a gente gosta de fazer uma parada que quase ninguém gosta, quase nenhum casal gosta, né? A gente gosta de ir no supermercado, a gente se amarra no supermercado, né? E ela bota e eu tiro. Vamos fazer isso, e ali a gente é leve, sabe? A gente gosta, a gente brinca, a gente se amarra, a gente faz compra junto, e vai botando, e vai colocando, e vai conversando. E eu lembrei, né, falando sobre isso, né? Lembrei da Júlia, cara, quando ela era bem pequenininha, 3 anos, ela queria comer uma coisa específica, ela mesmo pegava e botava no carrinho, e ficava olhando para mim. E eu andava no carrinho, ela ia atrás. Eu andava para garantir, né? E quando chegava no caixa, ela mesmo pegava e colocava a primeira coisa dela, para garantir mesmo que o negócio ia, que ela queria comer, né, aquela coisa específica dela lá, né? Aí chegou um tempo que ela não queria, ela se amarrava na revista da Mônica, né? Aí ela pegava e botava a revista da Mônica assim, e a revista ficava no local estratégico, né, gente? É sempre no caixa, entendeu? Aí ela pegava lá e a gente olhava assim, ela gosta tanto de ler a bichinha, vamos levar, né? Gente, o que tem de revista da Turma da Mônica lá em casa, você não tem noção. Hoje ela não quer nem mais saber desse negócio. Mas ali para garantir, era uma coisa. Eu estou falando isso para vocês porque é um momento que a gente brinca, que a gente é leve, que a gente é suave, ali a gente brinca, a gente conversa, a gente bota o papo em dia, sabe? E é um momento muito agradável para a gente. E a gente tem que entender que para ser leve e suave, a gente tem que tirar o peso, sabe? Tirar o peso, cara. Tudo aquilo que traz da nossa vida de forma pesada, a gente tem que tirar, porque é justamente isso que faz com que a gente não ande, que a gente não caminhe, que a gente não chegue aonde Deus quer que a gente chegue. Amém? E eu quero falar para você, você é verdadeiramente livre. Amém. Não existe peso na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Vamos nessa. Saiba de uma coisa: para alcançar a verdadeira liberdade, é preciso, é importante ouvir a palavra certa. Gente, isso é fundamental, ouvir a palavra certa. Certifique-se da palavra que você ouve, sabe? Certifique-se que é uma palavra que verdadeiramente vai te abençoar, vai te libertar, vai mostrar o que Jesus fez por você. Eu lembro que durante muito tempo eu vi tantas pregações, eu saía triste da igreja. Todo domingo eu saía triste, porque eles colocavam uma condição para eu ser abençoado. Falavam assim: Deus vai te abençoar, mas você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí eu olhava para mim: não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer isso, nem isso. Aí saía triste, porque Deus não ia fazer a parte dele, mas eu não ia fazer a minha, e eu não ia ser abençoado. E a gente aprendeu assim durante toda a nossa vida. E eu quero falar uma coisa: a bênção da nossa vida não está condicionada àquilo que nós fazemos. Não fique, né? Como é que é o nome? É escandalizado com o que eu vou falar. Isso é bíblico, é teológico, sabe? Porque a nossa bênção não está condicionada naquilo que nós fazemos. A nossa bênção está condicionada com aquilo que Jesus fez. O que Ele fez é que é determinante. Por isso que a palavra ela fala sobre essa expressão em Cristo. Você pode ver que Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala muito isso: nós somos mais do que vencedores em Cristo. E por estarmos nele, nós somos abençoados por tudo aquilo que ele fez. Ele pagou o preço pelos nossos pecados?
então o pecado já não é empecilho para a bênção de Deus na tua vida. Ele pagou, ele cumpriu a justiça de Deus. Então hoje nós podemos declarar pela fé que nós somos justificados, abençoados, redimidos, transformados, sarados, curados. E é isso que nós somos, amém? É isso que é a nossa identidade, porque nele nós temos essa convicção, nele nós podemos declarar que eu sou mais que vencedor, nele eu posso falar que toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo já estão sobre a minha vida. E Deus, ele quer isso para você, amém, gente? Por você estar nele, porque ele fez isso, você é abençoado. E como é importante a gente ouvir essa palavra, sabe? Ouvir essa palavra, e quando a gente entende essa palavra, a gente entende o coração do Pai, o coração de Deus. Uma vez Jesus, ele vai mostrar o que era o coração de Deus, para a gente desmistificar aquilo que falaram para a gente, de como Deus era. Sabe, Deus, ele vai te pegar na esquina. Se tu vacilar, Deus vai pesar a mão. Quem já ouviu isso aí, gente? Eu já ouvi, gente. Já veio carruagem, já ouviu isso aí, né, cara? Deus vai pesar a mão. Deus vai te pegar lá. Deus não vai te abençoar. Você vai passar na peneira. Vai passar, sei lá, no estreito. E tantas coisas que a galera fala que a gente vai passar, porque se a gente não cumprir a nossa parte, a gente, Deus vai fazer isso. E na verdade não é isso, amados. Não é isso. Olha só, nós temos que ouvir a palavra, que nele nós somos completamente livres, completamente abençoados, transformados. Nós somos salvos da graça do Pai, amém, amados? E a palavra graça significa o que, gente? Favor imerecido. Se é favor imerecido, é bênção para quem não. Quem é alvo da graça aqui, gente? Levanta a mão aí. Todos nós somos alvo da graça. A gente não merece, mesmo assim Deus nos ama, mesmo assim Deus nos abençoa. E Jesus, quando quis mostrar o caráter de Deus, ele contou uma parábola. E ele falou, olha só, para você entender exatamente como é o coração de Deus em relação à tua vida. Olha só, ele contou uma parábola. Ele falou, uma vez tinha um pai, ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo chegou para o pai e falou assim, pai, eu já cansei de você. Eu estou contextualizando, gente, na linguagem de hoje. Já cansei de andar contigo, né? Tu não desliga desse Opala velho. Já cansei desse óleo, desse cheiro de óleo e tal, e começou a falar, não aguento mais, me dá a minha parte da herança que eu quero ir embora, me dá o meu dinheiro, aquele que a gente conseguiu aqui, aquele que tu conquistaste na verdade, porque herança é algo que o pai conquistou. Ele falou assim, pai, me dá, porque para mim, você já não tem mais valor algum, porque é justamente isso que acontece na cultura judaica. Quando o filho, ele pedia a herança antecipada, porque a herança, ela só você recebe quando a pessoa morre. Em outras palavras, aquele rapaz chegou para o pai e falou, pai, você para mim já está morto. Para mim você não tem valor nenhum, me dá a minha parte da herança. É engraçado que o pai deu, cara. O pai deu, e aquele garoto foi para uma terra distante, e lá ele arrebentou com tudo, gastou tudo, os amigos abandonaram ele, e lá ele foi para a terra distante. Isso faz nos pensar alguma coisa, né, gente? Que na terra distante não há reposição dos bens. E chegou o momento que na terra distante, ele lá longe, né? E ele perdeu tudo, ele estava com desejo de comer a comida dos porcos. E isso Jesus contando, hein, gente? Porque ele estava com desejo de comer a comida dos porcos. E ele caiu em si e pensou, caramba, eu estou aqui, querendo comer essa comida aqui, enquanto que na casa do meu pai há fartura de pão. E eu quero falar, gente, na presença de Deus sempre há fartura de pão. Na casa do Pai sempre há bênção em abundância, a favor sobre a nossa vida. Na casa do Pai, perto dele. Na verdade, casa do Pai é muito mais do que uma igreja. Casa do Pai significa relacionamento com Ele. Quando a gente se relaciona com Ele, dorme com Ele, anda com Ele, vai para a faculdade com Ele, trabalha com Ele, existe uma provisão sobre a nossa vida, da bênção de ter Ele como Pai, de relacionamento com Ele. E ele chegou
cara, eu vou voltar para a casa do meu pai, e ele foi fazendo ali uma história, caramba, eu quero falar para ele, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, eu vacilei demais, mas me trata pelo menos como um dos seus servos e tal. Mas diz a palavra que ele, ainda estando longe, de cabeça baixa, ainda tentando pensar naquilo que ia falar com o pai viu. E diz a Bíblia que o pai, né, Jesus falando, ele saiu correndo ao encontro daquele garoto, chegou naquele momento e abraçou aquele garoto. E você pode ver que da forma humana, se fosse por merecimento, o que o pai ia fazer? Vai embora, pode ir embora. Pode ir embora, não é, gente? Vai embora porque tu não merece nada. Mas Deus não nos trata de acordo com o que nós fazemos, Ele nos trata de acordo com o seu coração. Sabe, naquele momento, o pai abraçou aquele filho e na mesma hora, né, colocou ali roupa nova nele, colocou sandália nos pés, colocou um anel no dedo e falando, você é meu filho, e ainda fez uma festa, sem levar em consideração aquilo que ele tinha feito, porque é muito maior para o pai o relacionamento com você do que aquilo que você fez. Por isso que eu te falo, amados, todos os teus pecados foram perdoados em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Aleluia. E ele nos abraça com as nossas bagunças. O amor dele é que nos abençoa, que nos transforma. A partir do momento que o relacionamento é restaurado, tudo começa a ser abençoado. Sabe? E quando nós ouvimos essa palavra, ela traz no nosso coração o verdadeiro entendimento que Deus é o nosso Pai amoroso e Ele nos ama profundamente. Deus não é contra você, Deus está a seu favor. Ele está a seu favor, cara. Sabe, o apóstolo Paulo, ele tinha tanta convicção no seu coração, cara, ele era um homem de muita convicção, e ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Cara, Deus é por você, Ele é por você, sabe? Vamos continuar, Colossenses, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo falando para a igreja, ele diz assim, esforço para que eles sejam fortalecidos nos seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Amém? Você vê o apóstolo Paulo assim, cara, eu quero que vocês entendam, compreendam, por isso que eu prego a palavra certa para você, porque a partir do momento que você entende aquilo que Deus é para você, você começa a conquistar tudo aquilo que Ele planejou para você. E olha só, amados, lá no versículo posterior, 3 e 4, ele fala assim, porque nele, Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. E ele fala por isso que é importante você ouvir a palavra certa, porque para que você não caia no engano, para que você não caia novamente em preceitos que não estão estabelecidos para essa época da graça. Deus te chamou para você ser livre, e não para ser escravo, não para ser preso. Continuando, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. Eu quero abrir um parêntese nessa parte. O apóstolo Paulo chega para a igreja e fala assim, cara, porque eu não estou com vocês agora, mas em espírito eu estou com vocês. Durante muito tempo eu falei, como é que é isso? Sim, racionalmente falando, o apóstolo Paulo falando, cara, eu estou com vocês em espírito. Como é que é, cara, esse negócio? Vem o espírito dele, eu estou aqui com vocês e tal, né? E não é, sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Sabe, eu e a Débora, nós somos pais da Júlia. A Júlia, ela está com 14 anos. E desde o seu nascimento, a gente vem falando a palavra certa para ela. A gente vem falando aquilo que ela é. A gente vem falando a identidade dela. A gente vem falando para ela o que Jesus fez por ela. A gente vem falando, ministrando, conversando, falando como é que é o mundo, como é que ela deve se portar.
contar como é que era. Sabe por que a gente ensina com amor, com carinho? Porque vai chegar um momento que a Júlia vai estar sozinha e ela vai ter que decidir por ela mesma, dizer não na hora que tem que dizer não e dizer sim na hora que tem que dizer sim. Ela vai ter que andar com as suas próprias pernas e tomar as próprias decisões. Mas a segurança do coração dela é aquilo que ela ouviu. É aquilo que ela ouviu do pai e da mãe. E isso vai ser segurança para o coração dela das decisões que ela vai ter que tomar. E nesse momento que ela vai tomar essa decisão, ela vai lembrar daquilo que eu falei, do que a Débora falou, e é como se o pai e a mãe estivessem do lado dela. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, cara, eu ministrei para vocês, eu falei para vocês, mas mesmo estando ausente, vocês vão sentir como se eu estivesse com vocês por aquilo que eu ministrei no coração. E vocês vão saber a palavra certa, porque para que ninguém engane vocês, e depois a gente vai ver que muitas pessoas foram enganadas, depois a gente vai ver por isso. E ele fala lá, continuando, e tenham cuidado para que ninguém os... A gente está falando de liberdade, olha só o que o apóstolo Paulo fala, tenham cuidado para que ninguém os escravize, com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. Sabe qual é o princípio elementar desse mundo? Se vestir. É ou não é, gente? É o princípio elementar desse mundo. Se você sair nu pela rua, você vai ser preso por ataque violento ao pudor. O princípio elementar é se vestir. Aí as pessoas começam a escravizar as pessoas de acordo com o princípio elementar que é se vestir. Então você tem que andar com essa cor, você não pode mais botar calça, você tem que botar esse negócio, vai andar dessa forma, e nesse negócio começa a escravizar as pessoas. Vai ter que andar de terno e gravata, domingo de manhã, aos 40 graus. Mas Jesus tem misericórdia. Sabe? E começa as pessoas sendo escravizadas por aspectos que são elementares. Gente, o que é a roupa? Que daqui a pouco está velha, saiu de moda e a gente tem que mudar, comprar nova. O que é isso? Isso não é santo, santo é você. Santo é o teu coração, santo é a tua mente, é abençoada por Jesus. Você é santo. As coisas não são santas. As coisas eram santificadas na antiga aliança. Na nova aliança não são coisas que são santificadas, são pessoas que são santificadas. Você é que é separado para Deus, amém, amados? E isso é que a palavra fala. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando, cara, tenha cuidado para que ninguém te escravize, colocando padrões e regras que vão fazer com que isso se torne peso para você. Uma vez eu estava pegando o Uber, vindo aqui para a igreja, né? Porque quando a Débora tem que vir mais cedo para ensaiar, aí a gente vem num carro só. Quando ela vai mais tarde, aí eu tenho que vir cedo, eu venho de Uber. Não sei porquê, ela sempre leva vantagem. Sempre ela que fica com o carro, é um negócio interessante, né? E eu estava conversando com o rapaz do Uber. Gente, da minha casa para cá não dá 5 minutos. Em 5 minutos ele contou a história dele para mim, que ele viu que eu sempre coloco Nova Igreja, né? Você está indo para onde? Nova Igreja. Então o cara sempre já sabe que eu estou indo para a igreja. E ele chegou, você está indo para a igreja? Eu falei, estou indo, cara, tá, é bom demais. Aí eu vi, como é que é teu nome? Eu acho que o nome dele era Josiel. Eu falei, rapaz, Josiel é um nome bíblico, não é? Ele é, cara, minha família é toda da igreja. E você, cara? Eu não, cara. Na verdade, faz tempo que eu não vou na igreja. Aí eu cheguei para ele e fiz uma pergunta simples, cara. Mano, você nunca deixou Jesus, cara. E eu quero falar que Jesus nunca deixou você. Porque o que Jesus fez contra você para você deixar ele? Cara, não, Jesus não fez nada. Cara, sabe por que você saiu da igreja? Por causa da religiosidade. Porque você estava sendo oprimido. Ele falou exatamente isso, cara. Exatamente. Eu vi o cara ficar emocionado. Sério, gente. Porque, cara, eu sempre amei Jesus, mas eu nunca encontrei um lugar. Porque lá na igreja, lá na minha família, era para fazer isso, fazer aquilo. Eu não me encaixava naquele negócio. Então eu falei, nunca mais vou andar na igreja. E eu falei, cara, Jesus te ama profundamente. Ele nunca deixou de te amar. Ele te ama profundamente, cara. Então isso aí não é nada, cara, não é nada em relação ao que ele quer fazer para você. E comecei a conversar com ele assim e tal. Eu estou esperando ele vir aqui na igreja.
dele, no WhatsApp dele. E toda sábado eu falo, cara, vem para a igreja, vem aqui. Ele, eu vou, cara, eu vou. Você pode esperar, um dia ele vai estar sentado aí com a gente, cara. Sabe? Porque, e ele falou, cara, eu nunca imaginei que um dia eu ia pensar em voltar para a igreja, agora eu estou pensando em vir para a igreja e tal. E eu falei, cara, mas é justamente isso. Né? Pessoas que não aguentavam mais ser escravizados por aquele tipo de comportamento. Sabe, saíram da igreja porque não encontravam um lugar que seria abençoado para eles, sabe, que seria a vibe deles, a história deles. Tem uma vez uma mulher, ela chegou para mim ela levantou, ela chegou para mim aqui no final do culto, e ela chegou para mim e falou assim, olha, quando eu entrei nessa igreja, eu entrei cheio de preconceito. Cheia de preconceito, lembra disso, Débora? Um casal chegou cheio de preconceito, porque nós somos seminaristas, nós somos estudiosos da palavra, e quando a gente entrou aqui, viu uma igreja preta. Viu uma igreja preta, e a gente não gostou, e a gente, eu lembro que eles ficaram meio assim, meio desconfortáveis, né? E tal. Aí ele chegou e participaram do louvor e tal. Mas aí veio a hora da palavra, e aqui, meu irmão, a gente prega a palavra. Aqui a gente mostra na palavra o que Deus projetou para a gente. E quando chegou na palavra, eles chegaram no final e falou, ó, Deus quebrou todo o preconceito no meu coração, porque faz tempo que Deus não fala tão profundamente comigo. E olha só o que diz a palavra, tenha cuidado para que ninguém vos escravize com vãs filosofias enganosas, que fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Porque o nosso foco é Jesus, amém, gente? O nosso foco é aquilo que Ele fez. E olha só, teve uma igreja que ela caiu no ponto do vigário, foi a igreja dos Gálatas. Né? A igreja dos Gálatas, ela é um caso à parte entre todas as cartas de Paulo, as igrejas fundadas por Paulo. Você vê para Paulo chegando para a igreja de Filipenses, cara, vocês são uma maravilha, vocês são o selo do meu ministério, vocês são abençoados, vocês são maravilhosos, muito mais na minha ausência do que na minha presença. Você vê na igreja de Tessalonicenses, tem o dia de Paulo falando coisas maravilhosas para aquela igreja. Até a igreja de Corinto, que era a igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de problemas, cheia de coisas, cheia de auê, uma igreja ainda carnal. Paulo chega para aquela igreja e fala, vocês são santos, e não sabe que o Espírito Santo habita dentro do coração de vocês. E para todo mundo, mas para o Gálatas, é a única carta que Paulo não fala aos santos de Gálatas. E ele não fala isso de propósito, porque eles tinham começado bem, eles tinham começado na graça, eles tinham começado na liberdade, eles tinham começado em Jesus. Paulo não tinha apresentado 1 milímetro da lei para aquela igreja. E Paulo saiu e de repente entrou uma rapaziada na igreja e falou, ó, tudo que Paulo falou é muito legal, mas eu chamo o evangelho do mais. Sabe o evangelho do mais? Deus quer te abençoar, mas você tem que fazer a corrente do seu onde. Mas você tem que fazer jejum, mas você tem que fazer a corrente da madrugada, e você tem que orar 3 horas da madrugada porque a fila é menor. E ele esquece que lá enquanto aqui é madrugada lá na Coreia do Sul, é de dia, e lá é a maior igreja do mundo. Sabe, a igreja, quando vai ler a Bíblia, hoje você tem a Bíblia no smartphone, é muito legal, né, muito maneiro, mas antigamente a Bíblia em papel, né, e eles quando iam ler a Bíblia na igreja, 100.000 pessoas abrindo e folheando a Bíblia, era um som de chuva que tinha na igreja, cara. Dizem que era uma das coisas mais lindas, era na hora que ele ia falar, vamos abrir, e começava, era um som de chuva na igreja. Ele fala, não, mas tem que orar de madrugada, porque a fila é menor, e tal, e começam a colocar coisas, né, que são parâmetros humanos para serem abençoados por Deus. E essa galera entrou na igreja dos Gálatas e falando, cara, vocês, Paulo é legal, mas vocês também têm que cumprir a lei. Vocês também
também tem que cumprir a lei, porque a lei foi dada por Moisés, foi um pacto e tal. E gente, é muito fácil a gente de novo introduzir a lei. Sabia que é muito fácil? Porque chega a ser meio fascinante a parada, sabe? E assim, porque Deus, Ele fez esse pacto e tal, e você também tem que cumprir a lei e tal. E olha só o que o apóstolo Paulo fala. Lei, antes disso, né? Lei, o que significa lei? A lei é depender dos próprios esforços para se qualificar e obter as bênçãos de Deus. É isso que a lei preconiza. A lei, ela fala que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer isso, não pode fazer, e começa a colocar um bocado de regra. Isso é o que está na lei. E a partir do momento que você tem a lei, você tenta se adequar ao cumprimento daquela lei para se qualificar, para obter a bênção e o favor de Deus. Mas Jesus chegou e mudou e começou uma nova época, a época da graça. E o que é graça? Graça é crer no que Jesus fez. Nele estamos qualificados para obter as bênçãos de Deus. É nele que nós estamos qualificados. É nele que nós somos abençoados. Ele é que nos qualifica, amém, amados? Porque a partir do momento que Ele foi lá na cruz do Calvário e pagou o preço por todos os nossos pecados, e ali nós tivemos livre acesso ao coração do Pai, e através daquilo que Ele fez, Ele nos deu o poder de sermos chamados o que, gente? Filhos de Deus. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E hoje nós somos filhos amados do Pai. Nós somos filhos amados do Pai. E nele nós já estamos qualificados para a bênção do Pai. Amém? Eu quero falar uma coisa. A bênção do Pai já está disponível para você. Já está disponível para você. Olha só o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, versículo 16 para os Gálatas. Sabemos que ninguém, e quando ele fala ninguém é o que, gente? É ninguém mesmo. Ninguém. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O caixão já era definido. Pronto. Ele falou: ninguém é justificado por aquilo que pratica de acordo com a lei. Nós somos justificados pela fé. É crendo, é pelo nosso coração, é pela fé, é crendo no que Jesus fez. Nele nós somos justificados. E depois ele fala assim: porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por que ele está falando isso? Porque a lei, ela traz escravidão. A lei, ela traz escravidão, a prática da lei traz escravidão. Enquanto que ele fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Amém, amados? Olha o que o apóstolo Paulo, cara, Deus te chamou para a liberdade. Você tem o Espírito Santo na tua vida. Você não precisa de regras o tempo todo para falar o que você precisa fazer, porque quem precisa de regra o tempo todo é criança. Criança é que você tem que falar: não mexe aqui no fogão, senão você vai se queimar. Criança que precisa de regra. Agora você imagina, ó, criança que fala: você vai para o supermercado, ele estava no supermercado, né? Você vai para o supermercado e não vai me pedir nada. Você já bota ali um limite, já bota uma regra. Você não vai me pedir nada. Aí ela passa na frente do danoninho. Aí ela fala assim: mãe, eu queria um danoninho. Só um danoninho. Só um pouquinho. Estou com tanta vontade. Aí a mãe: eu te disse que não era para me pedir nada. Aí ele vai assistir: pô, mas só um pouquinho, mãe. Só umzinho, mas vem 6. Só umzinho, mãe. Poxa, eu queria tanto só um. Aí daqui a pouco eu aumentando: poxa, mãe, tu nunca me dá nada. Tu nunca me dá nada. Aí vai aumentando: você não me ama. Você não me ama. Aí daqui a pouco está se jogando no chão, está esperneado. Eu quero dar
quando vai ao supermercado, ela sabe, cara, eu não tenho dinheiro para comprar canoninho, eu tenho dinheiro para comprar um arroz e feijão. E você não vê um homem, uma mulher já adulta fazendo isso no supermercado, porque isso é aspecto da maturidade. É justamente isso que o Espírito Santo de Deus faz com a nossa vida. O Espírito Santo, ele habita no nosso coração, e a gente não precisa te ficar, você não pode comer isso, você não pode jogar futebol, você não pode ir não sei para onde, você não pode ouvir essa música, você não pode amar, coisa chata. Desculpa. Abri meu coração de repente. Cara, isso é chato demais. Oh! Cara, que chatice, cara. Cara, se a palavra fala, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo como nosso amigo, e ele não age de acordo de forma genérica e generalizada para todo mundo, ele age de forma pessoal. Nós temos um exemplo aqui na nossa igreja, cara, o nosso pastor Bragalho. Cara, todo mundo sabe, né, que o pastor Bragalho, ele teve um passado meio obscuro, né? E ele fala assim na igreja, gente, vocês são tudo pecador amador, eu fui pecador profissional. Se era para pecar, eu ia com vontade, né? E ele falava assim, eu era pecador profissional, maconheiro, tal, e sabia pecar e fazer aquelas paradas todas. E quando ele se converteu, ele falou, cara, um dia desse ele chegou, gente, eu nunca precisei fazer um gabinete na minha vida, eu nunca precisei chegar para o meu pastor, porque ele falava, cara, eu sempre quis desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, e eu queria que ele falasse ao meu coração. E chegou um momento, né, que o Espírito Santo falou para ele, assim que ele tinha se convertido, falou para ele, cara, não ouve essa música não, porque essa música vai te reportar aquele tempo das drogas. Ele não falou qual era o ritmo, mas eu acho que era assim. Ele não falou qual era o ritmo, né, gente? Mas era assim. Acho que era uns Bob Marley, umas paradas assim, né? E o Espírito Santo falou com ele, cara, não ouve esse tipo de música, porque vai te reportar aquela parada. E ele, caramba, é mesmo, cara, eu vou deixar essa parada. Mas o Espírito Santo nunca pediu isso para mim, porque eu nunca tive problema com droga, nunca tive problema nenhum, me amarro no reggae. Quando eu ouço o reggae, eu ouço, não sei se é ritmo, quando eu ouço o reggae, eu curto a música. Isso não tem nenhum poder efeito. Aí eu chego para todo mundo e falo, não pode mais ouvir reggae, porque Deus falou para mim que não é para eu ouvir. Isso não é para eu ouvir, ninguém pode ouvir. Sabe, gente, sabe o que é isso? Criancice, imaturidade, porque a palavra do Senhor fala que Deus deu a lei enquanto Israel ainda era uma criança, quando eles não conseguiam discernir a mão direita da esquerda, e Deus deu a lei para eles entenderem ali o que precisava fazer. Aí o apóstolo Paulo, cara, vocês já começaram com maturidade e estão querendo agora regredir para a infantilidade, onde vocês vão precisar de regras para ficar olhando. Ele fala, não se deixem submeter a nenhum tipo de escravidão. Amém, amados? Me empolguei, mas é assim mesmo, vamos embora. Uma vez, em relação à lei, e Jesus, ele é um cara que veio para começar uma nova época, uma nova história. Ele veio começar uma nova época, né? A época da graça, o primeiro versículo que a gente ouviu, e apregoar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus pegou essa palavra, que foi a primeira história que eu contei para vocês hoje, ele pegou e apregoar, ele leu, e pregar boas novas aos quebrantados, e pregar e libertar os cativos, restaurar a vida aos cegos, libertar os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele parou aí, ele pegou a Bíblia e fechou o livro, entregou ao auxiliar, o diácono, e sentou. Diz a Bíblia que todo mundo que estava na sinagoga começou a olhar para Jesus. Sabe por que eles estavam olhando? E diz a Bíblia, e com os olhos fitos nele, todo mundo olhando para Jesus, e Jesus sentado. E eles chegaram assim, sabe por que eles ficaram olhando para Jesus? Porque Jesus parou o versículo no meio. O versículo de Isaías fala assim, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e
para pregoar o ano aceitável do Senhor, o tempo da graça do Pai, e você está nesse tempo, você está nessa época, em nome de Jesus. Uma das acusações que Jesus tinha, que fizeram contra Jesus, é que ele quebrava a lei, cara. Você quebra a lei. Vocês lembram do vídeo que eu passei semana passada? Vocês lembram do vídeo? Quem não veio, perdeu. Né? Os fariseus, os religiosos, preocupados com a maneira que Jesus fazia, porque Jesus ele ia contra a lei, não seguia os princípios da lei. Mas Jesus tinha uma autoridade do Espírito Santo de Deus na vida. E Jesus ele fazia coisas porque eles esqueceram que Jesus é que deu a lei. Jesus é maior do que a lei. E eu quero falar uma coisa: para Jesus, a bênção sobre a tua vida é maior do que a regra. Maior do que a regra. Para os fariseus e religiosos, não. A regra é mais importante. Para Jesus, não. O milagre e a bênção são mais importantes. Amém. E a lei, ela falava assim: ó, um leproso tem que ficar fora da cidade, e ninguém pode tocar no leproso, ninguém pode se relacionar com o leproso, ninguém pode ter contato com o leproso. Isso é o que a lei falava. Ele tinha que ficar fora da cidade. Miriam, a irmã de Moisés, foi contra a autoridade de Moisés, e na mesma hora ela ficou leprosa. Na mesma hora, o que aconteceu com ela? Foi colocada fora da cidade, fora do pessoal, para não contaminar ninguém. Mas a palavra de Jesus era uma palavra acolhedora, uma palavra de graça. E ele ficava ministrando, falando que Deus ele estava perto, Deus ama relacionamento, Deus ele quer te curar, Deus quer te abençoar, o Pai ele te ama profundamente, você é amado pelo Pai. Aí o que acontece? Esse leproso ouviu Jesus falar, e no seu coração houve uma mudança, e ele falou: caramba, eu quero ser curado. E ele também chegou perto de Jesus e falou: Senhor, eu sou leproso, se tu quiseres, pode me curar. Sabe o que Jesus fez, gente? O que a lei mandava fazer? Sai daqui, leproso, vai para longe, você não pode estar aqui, eu vou ficar contaminado com você. Não é muito disso que a gente ouve os religiosos fazendo? Eu não vou andar com você porque eu sou santo agora, eu não vou mais para esses lugares, eu não vou. Gente, vamos parar com isso, cara. Vamos parar com isso. Na verdade, a gente não deve se afastar de ninguém porque tem Jesus no coração. Pelo contrário, se você amava, você vai amar mais. Se você era amigo, você vai ser um amigo melhor, porque é através do teu procedimento é que essas pessoas serão alcançadas. É através por aquilo que você faz, por aquilo que Jesus é na tua vida, que essas pessoas vão ser alcançadas. E uma vez eu estava até conversando com o Bruno, com o Lucas ontem, que uma vez eu estava vendo o João pregar ali no Céu na Terra, e ele chegou e falou assim: cara, Deus está querendo que todo mundo aqui peça perdão. Aí eu já liguei minha antena, Eita, vamos ver o que esse garoto quer falar. Deus está falando para você pedir perdão, porque quando você se converteu, você se afastou dos teus amigos, você não quis mais andar com eles, porque você agora estava na igreja. Peça perdão e vá agora restaurar a tua amizade com eles, porque é através disso que eles serão abençoados. E é justamente isso que o Senhor ele traz para a gente. E Jesus, esse leproso chegou: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Ele teve tanta liberdade de estar perto de Jesus por aquilo que ele falava, porque ele sentiu que Jesus não ia afastá-lo, ele sentiu que Jesus não ia acusá-lo, e é justamente assim que Jesus é. E ele se sentiu confortável, mesmo com uma lei pesada sobre a vida dele, ele se sentiu confortável de chegar perto de Jesus e falar: Jesus, se tu quiseres, pode me curar. Sabe o que Jesus falou? Se eu quero. Está de brinquedo, of me, meu irmão. Se eu quero, claro que eu quero. Gente, claro que Jesus quer te abençoar, claro que Jesus quer te curar. E Ele não leva em consideração o teu estado, Ele te ama profundamente. E Ele falou: seja limpo. Na mesma hora, aquele leproso ficou curado. Uma outra vez,
João capítulo 4, Jesus estava indo para uma cidade de Cafarnaum e era o caminho mais rápido ir por Samaria. E ele chegou e diz a palavra que ele se sentiu obrigado a ir por Samaria. E não era um caminho comum para os judeus, porque os judeus eles achavam os samaritanos um povo impuro. Eu não quero me contaminar com esse tipo de gente. Então eles andavam por lugares maiores, eles andavam por uma estrada maior para não encontrar com eles. Tem até assim, né? Você vai andando e quando você vê uma pessoa que você não gosta, você vai para o outro lado da calçada. Os judeus faziam isso, Jesus não, cara. Jesus ele ama todo mundo. E ele falou, não, mas mestre, os discípulos chegaram, a gente vai para lá, mas a gente vai por Samaria. Ele falou, não, porque eu tenho que passar por Samaria. E ele foi ali, e num momento, ele chegou perto do poço de Jacó, e ele sentou ali e mandou os seus discípulos, vai comprar alguma coisa lá, vai no McDonald's lá de Samaria para comprar uma parada para a gente. E os discípulos foram, e ao meio-dia, chegou uma mulher, querendo pegar água. Não era comum uma mulher querer pegar água ao meio-dia. O normal era as mulheres pegarem água de manhã cedo. Mas essa mulher ela ia ao meio-dia quando o sol estava mais forte, porque ela sabia que não ia ter ninguém lá e ela podia e não ia se encontrar com ninguém. Ela não queria se encontrar com ninguém porque ela não tinha uma boa fama. Ela não tinha uma boa fama, ela tinha errado, já estava cabeçada durante tantas coisas, tantos momentos na vida. E ela chegou perto do poço, olhou, tinha um judeu, porque Jesus ele usava um negócio que os judeus usavam, né? E ela viu que ele era judeu, ficou calada, foi lá e Jesus chegou para ela, mulher, você pode me dar um pouco dessa água? A mulher na mesma hora falou, como você me pede água? Existe uma barreira entre os samaritanos e os judeus. Existe uma barreira violenta. E eu ainda sou mulher. E você vem falar comigo pedindo água. Sabe o que Jesus falou para ela? Se você soubesse quem é que fala contigo, você que pediria água para mim. E eu te daria água viva. E que transbordaria na tua vida para a vida eterna. E na mesma hora aquela mulher chegou, mas me dá essa água então, para eu não ter que vir aqui buscar mais essa água. E ele falou, cara, essa água é uma água viva, não é uma água natural, não é uma água material, mas é uma água espiritual sobre o nosso coração. E naquele momento a mulher ela chega, Jesus chega para a mulher e fala assim, faz uma coisa então, vai lá e chama o teu marido. Aí ela chegou assim, ô Senhor, deve ter baixado a cabeça, ô Senhor, eu não tenho marido. Jesus chegou para ela e falou assim, disseste bem, porque você já teve 4 maridos, você já teve 4 separações, e o marido que você tem agora não é teu. E ela chegou para Jesus e falou assim, cara, tu é profeta, porque tu acabou de contar minha vida inteira. E muitas vezes as pessoas pregam esse texto falando assim, não, porque Jesus ele falava a verdade na cara das pessoas. Não, gente, Jesus ele é amor, amém, gente? Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus chegou para a mulher assim, eu sei quem você é, e as tuas cabeçadas, os teus pecados, aquilo que você fez durante a tua vida não é empecilho para eu me relacionar contigo, porque eu quero te restaurar, eu quero te abençoar, eu quero que você ande de cabeça erguida e venha buscar água de manhã, porque eu estou querendo fazer isso na tua vida. Diz que aquela mulher saiu feliz porque ela recebeu uma palavra de graça, e ela saiu pela cidade falando, vocês têm que ouvir esse homem, porque ele falou tudo o que era da minha vida, e eu senti que ele é Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias. E aí a cidade toda, a mulher, amados, virou uma evangelista de mão cheia, porque ela levou a cidade inteira para ver Jesus. E Jesus ele quebrando ali as regras, quebrando as barreiras, porque ele fala assim, cara, eu quero me relacionar contigo. Sabe, gente, é a presença dele que traz a verdadeira liberdade. É a presença dele que abençoa a nossa vida, amém?
Vamos ficar de pé. Beba dessa água, da água da graça, amém? Jesus, Ele te chamou para você beber dessa água nessa noite. Jesus te chamou para você beber dessa água viva. Essa água que verdadeiramente liberta a tua vida. Você foi chamado para viver uma liberdade, não uma liberdade transitória, uma liberdade passageira, mas uma liberdade verdadeira. E Ele quer fazer isso na tua vida em nome de Jesus. Você hoje está no solo da graça. Você está na época da graça. Você está na época do ano aceitável. O Senhor, Ele vem sobre a tua vida querendo te trazer liberdade e não trazer escravidão. Evangelho é liberdade, amados. Evangelho é graça. Evangelho é visão. É algo de Deus no nosso coração. É liberdade. É força para viver. Porque Ele fala hoje para você: não importa o que você fez, eu te amo, você é alvo da graça. Aleluia. Eu queria cantar uma canção com você nessa noite. Queria que o Espírito Santo ministrasse ao teu coração e trazesse essa liberdade para o teu coração.